Olá, meus amores, como vocês estão? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu gosto de fazer o meu planejamento do ano. Eu não sei se esse vídeo está num bom timing, porque a gente já está aí na metade de janeiro, mas esse ano eu decidi fazer esse planejamento com bastante calma, com tempo, revisando algumas vezes, e ainda estamos no primeiro mês do ano, então acho que estamos com tempo. Se você não fez o seu planejamento do ano ainda, ou quer aprender como criar um 2025 mais intencional e mais eficiente, fica comigo até o final. Antes da gente começar a planejar um ano novo, é legal revisar o ano que passou. Se você ainda não fez isso também, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu vídeo anterior, onde eu ensino como fazer um reset de 2024 e revisar o ano que passou, entender o que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou, para que você possa entrar em 2025 e planejar o seu 2025 com mais consciência. Confesso que eu não tinha esse hábito de planejar o meu ano. Normalmente eu só criava metas, objetivos, às vezes objetivos que ficavam naquele papelzinho ali que a gente escreve no início do ano e eu nunca mais olhava. Mas quando a gente aprende a olhar para o nosso ano, não com essa visão de ano novo, vida nova, novos hábitos, quero mudar tudo, mas sim criando um plano concreto de como eu quero viver a minha vida, o que eu quero realizar, quais vão ser os meus faróis do ano, o que vai guiar a minha rotina, fica muito mais fácil organizar as tarefas do nosso dia a dia, entender qual vai ser o foco das nossas semanas, qual vai ser o foco do nosso mês, do nosso trimestre, porque eu já sei qual é o foco do meu ano. Então pega a sua ferramenta de anotações e vamos começar a entender como criar um ano mais intencional. Vou colocar o meu bloco de notas aqui na tela para ficar mais fácil de vocês visualizarem esse passo a passo. Então a primeira coisa que a gente vai definir no nosso planejamento anual é uma área de foco. Esses são alguns exemplos de áreas de foco da nossa vida. E a ideia é que você escolha uma dessas áreas para ser o seu foco do ano. Nossa, Lari, mas todas essas áreas são importantes para mim. Isso significa que eu vou só desenvolver em uma área, eu vou criar metas só para uma área, eu vou fazer só uma coisa o ano todo? Não. Todas essas áreas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas é importante que a gente entenda qual vai ser a nossa prioridade do ano. Tanto porque é impossível a gente focar e desenvolver tudo. E também ao longo do ano, quando você precisar decidir entre tarefas, entre projetos, vai ficar muito mais fácil porque você vai saber quais são as suas prioridades nesse momento da sua vida. Cada momento da nossa vida vai pedir de nós uma dedicação diferente. Então, olhe para esse momento que você está agora e escolha qual é a sua área de prioridade. Se você tiver em dúvida para fazer essa escolha, você pode se fazer a seguinte pergunta: qual área da minha vida que, se eu melhorar ou desenvolver, vai impactar todas as outras? Depois de escolher a sua área de foco, você vai listar tudo que você quer resolver até o final do ano nessa área em questão. E você pode mapear também as outras áreas da sua vida, colocando 3 prioridades para cada uma delas. Essas prioridades, elas vão ser um guia para criar o seu ano, para escolher os seus projetos e para entender também o que você precisa olhar para cada área da sua vida. A segunda coisa que eu faço no meu planejamento anual é definir os meus principais projetos. Então aqui eu vou fazer uma lista dos meus projetos mais importantes, aqueles projetos que eu quero realizar ainda esse ano. E aqui você vai colocar tanto os projetos da sua área em questão, quanto os projetos gerais da sua vida, que podem ser qualquer coisa, desde escrever um livro, desenvolver um novo hobby, fazer um curso, iniciar um negócio, realizar uma transição de carreira, ou até mesmo planejar uma viagem.
Inclusive, aprender a diferenciar projeto de tarefa é um passo enorme para a gente começar a organizar a nossa vida. Quando a gente fala de projeto, a gente pensa só em coisas grandiosas, né? Ou às vezes só coisas de trabalho. Mas projeto é tudo aquilo que precisa de mais de uma ação para ser concluído e tem um prazo final. Por exemplo, organizar o meu guarda-roupa é um projeto. Agora, tirar todas as roupas do armário, separar o que é para doação, limpar o armário, tudo isso são tarefas. O projeto é um macro, como se fosse o resultado final. Nesse primeiro momento, você não precisa colocar as tarefas de cada projeto. Só faz essa lista do que você quer concluir para começar a desenhar o seu ano. Vou colocar aqui alguns exemplos. Escrever um livro, terminar o curso X. Eu gosto sempre de colocar projeto começando com um verbo, para a gente ter essa noção de que é algo que a gente precisa concluir, que a gente precisa finalizar. Concluir minha transição de carreira. Finalizar a reforma da casa. Aqui são exemplos de alguns projetos. O terceiro passo para o meu planejamento do ano é definir 5 metas e objetivos para o meu ano. Só agora que a gente já tem algumas informações coletadas, que a gente já começou a fazer a nossa lista de projetos, é que a gente vai definir as nossas metas do ano. E aqui é legal a gente entender a diferença entre meta e projeto. As metas são os resultados que a gente quer alcançar ao longo do ano. Elas são mais amplas e servem como um objetivo final. Por exemplo, eu posso definir que nesse ano eu quero ser mais saudável, ou que eu quero ter um novo hobby, que eu quero aumentar a minha produtividade. Já os projetos, eles são passos específicos que você vai alcançar para conquistar essa meta. Então, para atingir a meta de ser mais saudável, eu posso criar um projeto de começar a fazer atividades físicas 3 vezes na semana. Ou de seguir uma dieta balanceada por 3 meses. E eu coloquei essa etapa das metas propositalmente depois dos projetos, porque normalmente a gente cria uma lista infinita de metas de ano novo e para por aí. A gente cria a meta, mas não cria um projeto para concluir essa meta. Então agora é o momento de olhar para os seus projetos, olhar para as áreas da sua vida, olhar para as prioridades que você elegeu e escolher 5 metas e objetivos principais para o seu ano. Você vai ver que às vezes uma meta, por ser muito ampla, ela vai estar englobando vários dos seus projetos. Ou talvez você vai perceber que alguma das suas metas não tem nenhum projeto. Então você volta lá na sua lista e cria um projeto para realizar essa meta. Dentro dessas minhas metas de ano, eu gosto de ter pelo menos uma meta para um corpo saudável. Então aqui você pode colocar uma meta de estabelecer uma rotina de exercícios, ou talvez de ingerir menos álcool. Uma meta para uma mente afiada, e aqui pode ser leitura, ler mais livros, criar o hábito de meditar. E uma meta de conexão, que pode ser investir mais em relacionamentos, passar mais tempo com a família, desenvolver minha espiritualidade. E aí você escolhe como completar essas 5 metas. Algumas metas elas vão estar relacionadas aos projetos, outras metas vão estar relacionadas a hábitos. Por isso que é importante a gente ter essa separação. Como quarto item da lista, eu gosto de listar os hábitos que irei manter ou desenvolver para me auxiliar ao longo do ano. Dentro desses hábitos, você pode colocar hábitos que estão relacionados às metas que você criou,
hábitos que você quer que faça parte da sua vida. Hábitos que você quer manter, que funcionaram no ano anterior e que você quer manter para esse ano. Eu gosto de ter esses hábitos bem visíveis, tanto para momentos em que eu vou fazer uma revisão do meu mês, né, e olhar como é que tá a minha rotina. Para fazer traqueamento de hábitos também é bem legal para a gente entender o que a gente precisa priorizar e como um processo de autoconhecimento também. A ideia do planejamento anual não é criar uma vida rígida ou um processo super rígido para o seu ano, mas realmente construir a vida que você quer viver. Como uma quinta etapa do nosso planejamento anual, é legal você fazer uma lista de áreas de responsabilidade. Essa é uma lista que pode dar um certo desespero quando a gente começa a criar, principalmente nós mulheres, que temos muitas funções. Mas ela é legal para você ter uma visão geral da sua vida. E no momento em que você for montar a sua rotina, você entender como você vai fazer a divisão de cada tarefa e de cada área de responsabilidade. Então, nessa lista, você vai anotar todas as suas responsabilidades, tanto pessoais quanto profissionais. Então, para ficar mais claro, eu vou dar alguns exemplos aqui das minhas áreas de responsabilidade. Eu tenho um estúdio de yoga, sou professora, mas sou também autônoma, então eu não tenho nenhum funcionário aqui para me auxiliar. Então, além de ser administradora do estúdio e professora de yoga, eu também sou marketing, eu também sou financeiro, eu também sou secretaria, tenho a minha vida pessoal, onde eu também sou dona de casa, sou esposa, sou mãe de pet. Então, a ideia é você ir colocando todas essas áreas de responsabilidade e aos poucos, para ajudar no seu dia a dia, você pode ir preenchendo essa lista com o que você tem que fazer em cada uma dessas áreas de responsabilidade. Então, por exemplo, aqui, professora de yoga é uma das minhas áreas de responsabilidade. Quais são as minhas responsabilidades como professora de yoga? Preparar aulas, estudar, conduzir as práticas, marcar a presença dos alunos, orientar e corrigir os alunos. Quais são as minhas responsabilidades como mãe de pet? Por exemplo, levar ao veterinário, comprar ração, limpar a caixa de areia, trocar água todos os dias. E isso, gente, parece uma bobagem quando você começa a criar. Pode gerar uma certa ansiedade, mas no dia a dia, quando você for fazer as suas revisões, ajuda muito olhar para suas áreas de responsabilidade, entender como você pode distribuir cada uma dessas áreas ao longo da semana, entender o que talvez você está deixando de lado, o que está esquecendo. Então, olha para o seu ano, entende quais são as suas áreas de responsabilidade profissionais e pessoais e vai criando essa lista para que no dia a dia você não tenha que ficar lembrando todo o tempo, gente, o que eu tenho que fazer, o que está faltando. Isso, inclusive, para autônomas, é um divisor de águas. O quinto passo do nosso planejamento anual é olhar para a nossa agenda e calendário. Aqui você vai marcar no calendário os eventos que você já tem agendado, os cursos, datas importantes. Se você ainda estuda, você já pode colocar datas de prova, fechamentos de semestre. Coloca também os aniversários, as viagens que já estão planejadas. Isso vai te ajudar a ter uma visão geral do ano e no momento que você for organizar os projetos, você vai ter uma visão bem clara de como distribuí-los ao longo dos 12 meses. Fechamos a visão geral do nosso planejamento anual e agora, né, o que eu faço com esse tanto de informação? Agora que eu tenho uma visão geral do meu ano, eu consigo
planejar o meu ano. E a gente não precisa fazer esse planejamento de uma vez só, né? Eu não preciso definir certinho o que eu vou fazer em cada mês, os mínimos detalhes. A ideia desse planejamento geral é, primeiro, tirar as coisas da sua mente e te dar um norte para que você vá planejando o seu ano por ciclos. Eu gosto de fazer os meus planejamentos por trimestre. Então, eu olho para os primeiros 3 meses do ano, por exemplo. E a primeira coisa que eu vou fazer é definir quais projetos eu vou focar. Então, pega a sua lista de projetos e escolhe quais projetos ou quais entregas você quer fazer nesse primeiro trimestre. Então, nesse planejamento trimestral, você já vai estar com a sua agenda em mãos. E você vai escolher dentre os projetos que você definiu. Quais projetos eu vou priorizar nesse trimestre? Quais entregas eu preciso fazer nesse trimestre? O que eu quero concluir? Ver o ano por trimestres te ajuda a não colocar muitas coisas no início do ano e aí se frustrar porque você não conseguiu realizar. Te ajuda a distribuir projetos que são muito grandes em etapas e torna o seu planejamento mais efetivo. A chance de você criar metas que você realmente consiga realizar, consiga entregar, é muito maior. Nesse planejamento trimestral, você pode começar também a destrinchar a sua lista de projetos. Então, eu vou pegar os projetos que eu escolhi para priorizar naquele trimestre e listar, né, o que eu tenho que fazer, quais são as ações necessárias para cada projeto. E aí, meus amores, quando você já tem essa visão geral do seu ano e já definiu o que você quer priorizar no seu trimestre, quando você chega no início de cada mês, fica muito mais fácil de organizar esse mês. Você já sabe o que você vai precisar focar, você já sabe quais tarefas de projetos você vai precisar entregar naquele mês. E aí fica muito mais leve, mais fácil e mais simples organizar o seu mês. E aí você vai escolher de acordo com a sua rotina, como você planeja esse mês, se você planeja semana a semana, se você já precisa ter uma visão geral do todo. Aqui eu gosto de olhar, né, e definir os meus compromissos e agendamentos. Aqui eu já olho quais eventos vão ter no estúdio, quais são as tarefas que estão relacionadas a esse evento. Definir as suas entregas. Então, olhar para os seus projetos, olhar para as tarefinhas que você definiu lá dos seus projetos e escolher o que você vai entregar naquele mês. E desenhar a sua rotina. Aqui, para desenhar a sua rotina, você vai olhar para as suas semanas, dividir as suas tarefas, olhar para as suas áreas de responsabilidade, talvez escolher um dia para cada área de responsabilidade, enfim. Esse planejamento mensal é muito pessoal, mas com certeza fica muito mais fácil de ser feito depois que a gente já trilhou esse caminho do ano, do trimestre, até chegar no mês. E é assim que eu faço o meu planejamento anual, de uma forma focada, olhando para o que eu quero realizar e para o que eu quero construir na minha vida e na minha rotina. Espero que esse conteúdo te auxilie a organizar a sua rotina. Lembrando que planejamento não é sinônimo de rigidez, é importante, inclusive, que você revise esse seu material, para que você atualize, faça ajustes necessários e adapte ao seu momento de vida. O importante é desenhar um norte por onde você quer seguir e, sobretudo, parar de usar só a nossa cabeça para armazenar as nossas ideias, os nossos projetos e realmente colocar no papel para ajudar a fazer acontecer. Espero que esse conteúdo te ajude a organizar o seu ano e a criar a vida que você quer viver em 2025. Se você gosta desse tipo de conteúdo de planejamento e organização, deixe o seu comentário aqui para eu saber se continuo produzindo vídeos nesse estilo. E aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos que também estão precisando de uma ajuda para planejar o ano. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!